Olá pessoal, como estão? Veja o que temos para hoje, paisagem. As pessoas que estão me pedindo muito paisagem feita bem devagar e também que me pediu cavalo, paisagem com cavalo. Então vamos lá, vamos ver? Veja bem, para o céu, vamos começar com o céu. Eu vou colocar um pouquinho de água, vou usar branco, azul celeste, azul marinho e amarelo pele. Para começo, nessa parte mais distante, essa parte de baixo, eu vou pegando branco, amarelo pele, um pouquinho de água nesse pincel e vou enchendo isso aí. Vamos deixar esse céu um pouquinho amareladinho com esse amarelo pele. Ele fica um tonzinho meio rosado, meio sujinho, um branquinho meio sujinho. Estou fazendo uso do pincel número 14. Nessa parte aí mais baixa, eu vou fazendo uso de branco junto com amarelo pele. Vou pegando os dois no pincel ao mesmo tempo. Conforme vai subindo, eu vou usando só branco. Até aí, ainda tô pegando as duas cores. Percebam que eu tô pintando também no lugar onde tem a árvore. Eu vou fazer isso, mas não vou fazer em todos os espaços. Se fosse uma tela, eu faria. Porque na hora de colocar, os tons da árvore aí em cima pegaria bem. Mas no tecido, ele fica um pouquinho de dificuldade de segurar. A gente vai colocando os tons, eles vão ficando mais claros. Eles não seguram bem quanto quando o tecido não tem tinta. Olha só essa parte que eu tô colocando agora o branco puro. Tá vendo? A parte de baixo eu deixei ela mais manchadinha com amarelo pele e branco. Nessa parte de cima eu tô colocando branco puro mesmo. Vou passar para cima da árvore. Nos lugares onde eu tô pintando, são os lugares onde eu vou deixar passar umas flechinhas desse céu. E os lugares que não estão pintados, são lugares que vai ficar totalmente verde. Cuidado com o seu cavalo, faça o contorno direitinho, não manche ele. Principalmente se você não tiver uma noção de desenho, uma noção boa, cuidado para você não cobrir o seu cavalo, não perder seu risco, tá? Depois vai ficar difícil para você fazer. Nessa região aí, eu dou continuidade ao céu do mesmo jeito, usando o branco e o amarelo pele. Deixo cair, sim, um pouco de tinta, olha, em cima dos cabelos da cauda desse cavalo. Mas não demais, porque nessa região mais de fora será o lugar onde eu vou puxar alguns fios que vão cair por cima desse céu que vai estar pintado. Então aí sim dá para você puxar um pouquinho, mas não muito. Observe que aí eu já estou usando o branco puro, continuo com o meu pincel número 14. Essa parte aí de cima, você procura fazer o contorno direitinho desse cavalo. Não vai manchar ele, não precisa. Observe que agora eu já estou pegando o azul celeste e o branco e vou completando essa parte aí de cima. Quando a gente vai pintar céu, a gente tem que lembrar que essa parte mais de baixo, mais próximo da gente, né, no desenho, ele é a parte mais distante, ele vai ficar mais claro. A parte mais escura é essa de cima. É a parte mais próxima, a parte que vai ganhar tons mais escuros. Preste atenção também que tá ficando muito manchado, não tá? É visível que tá ficando esse azul, esse branco tá ficando manchado e não tá ficando uma mancha bonita, porque tá uma manchas muito pequenas. O céu fica bonito quando fica manchado, mas manchas maiores. E principalmente quando é no sentido arredondado, ele fica também bonito. E nesse caso aí tá bastante manchado. Mas não se preocupa que depois a gente dá uma alisada nisso aí antes da tinta secar. Para agora eu estou só colocando essa tinta. A gente pega uma brochinha, dá uma alisada aí e vai ficar bom. Olha só. Se você tiver com dificuldade de fazer essa emenda, mesmo com a brochinha, pega um pouquinho de água de clareador para tecido junto dessa brochinha aí, branco, e vai passando que vai ficar bem mais lisinho.
Tá vendo como se emendou bem? Tá vendo como ficaram maiores as manchas e fica mais bonito assim? Para essa outra parte aí onde não tinha tinta ainda, eu vou levando o branco mesmo. Vou levando com a brochinha, que é mais rápido. Agora cuidado que tem o cavalo aí, você não pode cobrir ele, não vai cobrir ele, tá? Quando eu digo que você não pode, é basicamente por dois motivos. Quando no tecido a gente passa a tinta, que a gente vai colocar outra cor em cima, depois que ela já tem secado, fica um tanto difícil de segurar. Então, se você pinta o seu cavalo, depois que você pinta com os tons do céu, depois que você for pintar o cavalo, os tons que você quiser colocar nele vai ficar um pouquinho mais difícil de segurar. E por outra razão, se você não tiver uma boa noção de desenho, então procura não perder aí o desenho do teu cavalo, porque ele não é muito fácil de fazer. Olha só, agora eu peguei azul marinho, misturei no branco, para não levar ele puro. Você pode estar levando ele puro, mas misture bem se você não quiser um céu muito escuro. Veja que eu joguei umas manchinhas aí com ele no meio, com o pincel número 14 mesmo, ó. 14, 10, 12, fique à vontade, porque é só jogar a tinta aí em cima. Depois, olha, eu venho com a brochinha, vou passando, tá vendo como emenda bem? Agora está emendando bem porque todas essas tintas estão úmidas. Se ela já tivesse seca, não ia emendar assim, ia ter uma certa dificuldade. Emendou e ficou bem lisinho. E ficou manchado, mas manchas grandes e manchas que realmente lembram céu. Na hora de você fazer o seu céu, você não se preocupa demais. Você lembra que a parte de baixo você deixa mais clara, olha. E essa parte de cima, tá vendo aí? Vai ficar mais escura. Isso é importante, principalmente nas laterais. No lado direito, no lado esquerdo, você pode dar uma escurecida maior. No centro, se você quiser deixar mais clarinho, mais leve, esse azul, você pode deixar. Fica bonito, fica bem interessante. Aquele céu muito clarinho, agora já tá ganhando tons mais fortes. A brochinha, você veja que ele é muito bom para fazer isso. Se você não tem uma brochinha, você pode fazer com os seus pincéis chato. Procure pegar um pincelzinho maior que você tenha. Você vai fazendo esse mesmo movimento, esse movimento circular. Vai dar certo. Eu diria que dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo. Olha só, aí eu tô jogando já um pouquinho de branco, dando uma manchadinha em cima desse azul que estava forte, dando mais uma impressão de nuvem. Cuidado nessa hora para você não pintar o seu cavalo, não ir com a brochinha, passar por cima e pintar seu cavalo. Pegue um pincel menor para fazer essa parte próxima ao cavalo. Aí, olha, eu vou começar a jogar tipo umas nuvenzinhas mesmo. Vou colocar o branco e fazer uso de outros tons. Peguei um pouco do amarelo pele para colocar na parte de baixo. Você vai fazendo esses movimentozinhos circulares, usando do branco puro, mas veja que eu pego o branco, eu pego o amarelo pele. E por alguns lugares eu vou fazer uso também de vermelho carmim. Bem pouquinho, gente, é bem pouquinho, só um toquezinho. Olhe, quando a gente coloca um pouquinho mais de branco, já começa a aparecer mais. Para agora, eu ainda estou só manchando, encontrando espaços onde eu quero colocar minhas nuvenzinhas. Depois eu venho com a quantidade maior de branco, fazendo elas aparecerem melhor. A primeira parte foi encher todo esse céu. Agora eu vou começar a detalhar as poucas nuvens que quero aí. Olha, isso aí é cinza lunar. Agora eu estou fazendo uso de branco e cinza lunar. Viu? Isso aí é vermelho carmim. Quase nada no pincel. E continuo espalhando. Quanto mais eu espalho, ele dá um tonzinho meio rosadinho, aquela nuvem meio roxinha. Mas não vai deixar um rosa forte, um vermelho forte nesse céu, não. Não é a intenção. É só uma manchinha mesmo. Faça uso de um pincel maiorzinho, um pincel 12, 14, para fazer isso aí. Depois de fazer uso das tintas que lhes falei, agora eu vim com a brochinha, lembrando que é a número 4.
Passando para dar uma emendada nelas, olha, peguei um pouquinho mais de vermelho carmim. Você viu? Peguei com a brochinha mesmo. Em cima do vermelho carmim, eu coloquei um pouquinho de cinza lunar. E vou passar os dois ao mesmo tempo. Um pouquinho de vermelho carmim. Sujei por cima desse vermelho carmim com cinza lunar e estou passando aí, tá vendo? Dessa mesma forma, as duas cores ao mesmo tempo no pincel, em movimento circular. Só tem um manchado. Essa parte de baixo ela tá mais dividida, vou passar a jogar um pouco de branco nela depois, mas eu vou aproveitar o pincel sujinho e continuar colocando por todas as regiões que eu quero esse vermelho carmim e esse cinza lunar. Vou usando a brocha e colocando. Eu não deixo ele sem manchas, mas veja que eu vou passando essa brochinha, emendando bem até essas manchinhas. Olha só, peguei agora uma porção de amarelo pele puro e estou distribuindo por essa região aí embaixo. Não leve o amarelo pele muito para cima, ele vai se concentrar nessa parte mais próxima à grama, esse gramado que vai ter aí embaixo. Observe que as tintas que eu estou usando, elas são fortes. Cinza lunar, vermelho carmim, azul marinho. Mas quando a gente distribui elas, como eu estou fazendo, tendo essa tinta base embaixo ainda úmida, e eu venho colocando essas cores por cima, espalhando com a brochinha, elas vão ficando suave. Elas não ficam assim um tom muito agressivo, muito quente. Olha como ficou. Agora, gente, eu vou passar um pouco de clareador para tecido aí. Por quê? Essa tinta ela já está razoavelmente seca. Se eu for colocar o branco agora para fazer as nuvens, vai ficar muito manchado, não vai emendar da forma que eu quero. Então, eu vou passar um pouco de clareador, olha, pela região onde eu quero colocar nuvens. Tá vendo? Vou espalhando. Uso a brochinha número 4 e vou com tranquilidade. Agora vamos para o branco puro. Veja que eu peguei ele só numa quininha do pincel. Agora eu estou com o meu pincel número 10, usando o branco para fazer formatos de nuvens. Agora eu vou começar a dar formas a algumas nuvens mais apagadinhas. Eu não vou fazer aquelas nuvens muito pesadas, não. Mas eu vou sair sorteando algumas nuvens por cima de alguns espaços por aí. Observe que eu tenho colocado tinta de um lado do pincel, de uma quina do pincel. Eu não tenho enchido nuvens inteiras, mas colocado desse lado esquerdo uma maior quantidade de branco, como se tivesse vindo uma luminosidade desse lado caindo em cima dessas nuvens. Vai ficar manchadinho mesmo. Esse branco ele só vai dar uma ideia de que ali tem uma nuvem mais apagadinha. Observe como eu estou colocando essas nuvens, esse branquinho para formar essas nuvens, sempre em movimentos circulares, tá vendo? Eu estou usando um pouquinho a tinta só de um lado do pincel e sempre em movimentos circulares. Olha só essa região aí em cima, que é uma região que tem um azul mais forte. Então, nela, a nuvem vai aparecer mais, tá vendo? Dá a impressão de que ela tem uma quantidade maior de branco, de que ela está realmente mais aparente que essas de baixo, mais distantes. Lembrando que a parte de baixo é a parte que fica mais distante, a parte de cima é a parte que fica mais próxima da gente quando se trata do céu. E tudo que eu quis colocar de nuvem nesse céu eu fiz assim, só com branco e com o pincel número 10, tinta só de um lado e sempre movimentos circulares. Agora vamos partir para essa vegetaçãozinha rasteira mais distante. Para essa vegetaçãozinha distante, vamos fazer uso de verde pistache e branco para já.
Veja que eu peguei uma porção de verde pistache, uma porção de branco e misturei. Não muito misturado. Tá vendo? Você olhando, lugares você vê mais verde pistache e outros lugares mais brancos. E tô fazendo uso também do verde pistache puro. Horas eu pego ele puro, horas eu pego ele misturado. E dessa forma você vai enchendo essa regiãozinha aí, fazendo uso dessas cores. Dessa mistura do verde pistache puro e vai seguindo. Olha, gente, eu tô usando meu pincel número 10. É um espaço livre, tranquilo, não tem o que manchar. Você pode usar um pincel 8, 10, 12, 14, tanto faz. Vai com batidinhas, porque é como se o seu espaço já fosse ficando pronto, ele já vai ficando manchadinho. Depois eu mostro para vocês como fazer. O outro lado eu faço ele todo pintado mesmo e depois a gente vai fazendo o acabamento de batidinhas. Para agora, vamos continuar assim, vamos enchendo ele já basicamente deixando pronto. Só vai ter alguns retoquezinhos depois, mas tudo bem. Se você estiver aí pintando essa paisagem também, se você quiser pintar ela, e ela for ficando assim, ó, toda manchadinha, não se preocupe, essa é a intenção mesmo. Olha só esse meinho aí, o que aconteceu? Eu coloquei aí um pouquinho de verde oliva. Dá uma profundidade a isso aí. É como se tivesse uma depressãozinha nesse relevo, uma vegetaçãozinha mais escura. Se você colocar uma folhagem aí, vai ficar uma vegetaçãozinha mais escura, uma vegetaçãozinha que se sobressaiu. Se você não colocar uma folhagem, deixar apenas assim, é como se teve uma baixa nesse relevo, teve uma depressãozinha nesse espaço. Cuidado com o teu cavalo, vê se você não perde seu risco. Como eu disse, cavalo não é um risco tão fácil de se fazer. E se você perder ele, talvez você tenha um pouco de dificuldade depois para encontrar, para refazer. Olha só, eu fiz uso de um pouquinho de branco puro. Não coloca demais, não vamos clarear demais esse espaço. E coloquei sempre com batidinhas. Agora eu tô pegando o pistache puro, esmagando um pouquinho ele nesse vidrinho aí, ó, tá vendo? Para que o pincel ele vá com tinta, mas não com excesso grande para cair em cima. É hora de fazer detalhes, não leva muita tinta no pincel para não dar uma manchada. E eu tô colocando batidinhas pequenininhas, esse pincel ele não é cortado, não é lixado. Horas eu pego branco misturado com o verde pistache, horas eu pego o verde pistache puro e assim eu vou colocando. Importante é que fique aparecendo umas saliênciazinhas ali, como se tem umas folhagens, umas plantinhas diferenciadas. E não é um espaço liso, uma coisa muito uniforme. Agora com o pincel número 2 inteiro, tá vendo? Sem cortar, sem lixar, eu vou pegando verde oliva e vou fazendo umas batidinhas aí, uma vegetaçãozinha nessa parte mais escura. Nessa região mais afundadinha desse relevo. E observe que eu tô fazendo da mesma forma. Eu pego tinta com o pincel, levo pro meu vidrinho, tiro o excesso, trago só os pelinhos sujinhos e vou colocando ali na região onde eu quero. Agora eu já tô pegando uma cor mais clarinha, ó. Estou pegando uma mistura de branco com verde pistache. Mas estou colocando tudo com pequenas batidinhas, deixando esse espaço assim bem salientezinho, não é aquela pintura lisa. Ela é bem saliente. Essa região aí em cima, eu peguei um pouco de verde oliva puro para dar uma escurecidinha. Mas fazendo uso de pincel pequenininho e deixando bem manchadinho.
Observe que a nossa pintura tem sido bem tranquila, tem sido voltada para manchinhas. Quando a gente faz uma pintura assim, com manchinhas, fica menos difícil de se errar. Porque você tem a liberdade de ir pintando como você quiser. No céu, você tem que obedecer que a parte de baixo é mais clara, a parte de cima é mais escura. Na vegetação, essa rasteira, você deixa ela clara e os pontos que você quiser colocar uma depressãozinha ou uma vegetaçãozinha mais alta, você faz assim, ó, esses escurecidinhos como eu fiz. Escurece um pouquinho aqueles pontinhos, faz umas batidinhas como uma folhagem e dá tudo certo. Importante nessa vegetação, como ela não é uma vegetação muito distante, é que ela mostra que tem várias saliências. Ela não pode ser lisa. Ela tem que ser assim, bem cheia de batidinhas mesmo, de irregularidades. Então, olha só, por isso que eu tenho insistido tanto com o pincel maior, ou esse menor, número 2, de ficar fazendo batidinhas. Tem essa parte que passa também aí, ó, por baixo do cavalo. Ou óbvio que está atrás do cavalo, mas que vai aparecer entre as patas dele, abaixo da barriga dele. Aí você vai pintando usando os mesmos tons. E quais foram os tons que usamos? Verde oliva, verde pistache e branco. Como essa região está um pouquinho mais abaixo, você pode fazer uso de um pouquinho mais de verde oliva. Tá vendo? Deixar ele um pouquinho mais sombreado. Não façam a sombra em torno do cavalo, não. A parte de baixo pode levar um pouquinho mais de sombra. Você coloca também umas luzes, como eu estou colocando aí, que podem ser colocadas com branco, como eu estou fazendo. Podem ser colocadas com amarelo bebê, também fica bom. Mas você vai deixando manchadinho e colocando batidinhas, sempre em batidinhas, para dar a impressão de que é uma continuidade. Não vai ficar uma coisa diferente daquilo que já foi feita. Até porque faz parte do mesmo relevo, da mesma distância de relevo, do mesmo espaço. Olha só, nessa parte abaixo do cavalo. Eu fiz uso do verde pistache, coloquei também um pouquinho de branco. Vou colocar também um pouquinho do oliva, principalmente nessa partezinha mais baixa. Vamos usar os mesmos tons e pintar usando o mesmo método, ou seja, batidinhas. Isso faz com que essa parte pareça ser parte das outras que já estão pintadas. Entendeu? Se você for pintar isso aí liso, se você for fazer, por exemplo, um capim, um matinho diferenciado, aí é como se você estivesse pintando outro espaço. Não que a vegetação não mude, mas como está distante, interessante a gente fazer parecido, como se tudo fosse um elemento só. Perceba você que nessa região onde está embaixo do cavalo, eu não mudei muito. Primeiro, porque eu não estou pintando de uma paisagem real. Se eu tivesse, eu iria obedecer o que estaria ali. Poderia diferenciar ou não. Segundo, se eu não estou pintando de uma paisagem real, então eu vou fazer uma sequência que fique mais fácil e que faça parecer ser parte daquilo que já está ali. E pintando assim, dando sequência nos mesmos tons e pintando do mesmo jeito, com o mesmo estilo de batidinhas, faz parecer melhor ser a sequência do que já estava ali de início. Essa parte aí, embaixo da cauda do cavalo, também faz parte da vegetação que está lá atrás. Depois do cavalo, eu vou mudar um pouquinho. Vou fazer já uma vegetaçãozinha mais alta, mas porque eu já vou ter um espaço maior, mais liberdade de trabalhar. Então, a gente pode já ir implementando coisas a mais nessa paisagem. É um exercício de paciência. Esse pincel ele é pequenininho. Os detalhes que ele vai colocando são pequenos, que você vai ter que ir colocando ele com muita paciência. Um pincel maior faria bem mais rápido, mas não daria o mesmo resultado. Portanto, vamos fazer com um pincel menor e vamos fazer com paciência para que as coisas saiam do jeito que a gente deseja. Às vezes, mais uma vez, dá a impressão de que a gente está fazendo e desfazendo, colocando e retirando. Mas é bem assim, porque você pintou, você manchou e agora você detalhou.
Para essa área aí mais longa, que fica depois do cavalo, veja que eu estou fazendo uso de um verde bem mais escuro. Eu vou fazer uso de verde pântano e verde oliva. Vou deixar essa região aí bem marcadinha, bem mais escura na parte de cima. Conforme eu vou descendo, eu vou clareando. Veja só, coloquei um toquezinho lá em cima com verde pântano. Tô descendo com verde oliva. Agora já comecei a fazer uso do verde pistache. E já coloquei umas batidinhas aí para já ir detalhando uma vegetação do jeito que eu quero. Vou fazer uma vegetaçãozinha mais alta, não tão rasteira quanto essa inicial. Olha que eu vou puxando, já dando tons mais claros. Esses tons mais claros vai ser de início apenas com verde pistache. Vou fazer essa região aí que desce também, pegando no pincel oliva e pistache. Mais próximo do cavalo vai ser o pistache puro. E conforme desça, eu vou colocar também um pouquinho de branco nessa mistura. Você tá vendo, pessoal? Eu tenho colocado tudo manchadinho. Se eu tivesse fazendo uma pintura bem lisa, seria mais difícil para você fazer. Portanto, não fica com medo de pintar essa vegetação. Por ela ser manchada, ela fica mais fácil para você fazer. Você só procura escurecer a região que você vê que está escura e clarear a região que você vê que está mais clara. E vai deixando ele manchadinho, que vai dar certo. Agora, gente, olhando assim mais distante, observe que aquele céu todo manchado, todo meio sem sentido, quando a gente coloca o verde, começa a colocar essa vegetação toda, ele já vai destacando, ele já vai ficando um céu bem mais entendível, não é? Vamos dando continuidade aí, ó, essa parte de baixo, tá bem escura também, bastante verde oliva. Tudo vai clareando conforme vai chegando perto do cavalo, porque na região onde ele estava realmente era um espaço bem mais claro. Vamos dar continuidade, para não ficar uma divisa estranha. Observe que aí eu já joguei um branco, verde oliva e branco. Nessa partezinha de baixo vai ter uma vegetaçãozinha mais alta, na de cima também, e nesse meio vai ser uma continuidade dessa rasteira. Você pode fazer uso de pincel 8, 10, 12, 14, enfim, fica à vontade. Porque é um espaço grande, você só está enchendo. Agora, na hora de detalhar, vamos a pincéis menores, pincéis inteiros, ajuda. Embora eu esteja fazendo uso de pincéis grandes, mas observe que eu estou colocando essas tintas já com batidinhas. Já estou deixando esse terreno preparado para parecer ser uma vegetaçãozinha rasteira. Fiz uso para essa região aí toda, para esse relevo todo, esse relevo mais distante, de verde pistache, verde oliva, verde pântano, branco. E fui unindo essas cores, manchando tudo e tá chegando a esse resultado. Gente, esse é um pincel número 6, pelo de Marta. Ele é um pelinho bem macio, mas ele mesmo assim está cortado e lixado, tá? Esse que eu tô fazendo uso agora. Para colocar essa vegetaçãozinha que tá se sobressaindo dessa rasteira, que está caindo sobre o céu, eu tô fazendo uso do meu pincelzinho número 4. Olha, gente, eu tô usando aí o verde pântano. Ele precisa mesmo ser escuro, né? Tem muita claridade lá do outro lado. E eu vou descer também um pouquinho esse verde pântano para cima dessa vegetação cá, mas eu quero mostrar, eu vou tentar mostrar que ele tá depois desse relevo, tá do outro lado. Essas árvores estão lá do outro lado desse relevo. Então, para isso, a gente usa um pouquinho de verde pistache, colocando em cima do relevo, basicamente uma linhazinha, que a gente já joga lá para lá. Sobre as árvores, também vou jogar um pouquinho de verde pistache, ó, separando os galhos, dando uma luminosidade.
Tá vendo como elas já ficam bem separadinhas? Não coloque demais, não vamos perder esse tom escuro e necessário que tem aí nela. Desse lado de cá, ó, tá vendo? Ela está do lado lá do relevo. Desse lado de cá, eu também tô colocando mais pistache, fazendo uma divisa real. Dessa forma, eu deixo ela pra lá e esse relevo fica um tanto mais pra cá. Dá a impressão de que ela está lá do outro lado. E vou descendo, fazendo uso do meu pincel 4 com batidinhas. Eu poderia estar fazendo uso de um pincel inteiro, sem cortar, sem lixar. Poderia estar fazendo uso nessa hora também do pincel número 2, redondo, aquele que eu usei anteriormente. E dessa forma eu vou mostrando que aí tem várias vegetaçõezinhas, em vários planos, uns mais altos, uns antes, uns depois, mais à frente, mais atrás, enfim. Você consegue colocar vários planos no seu espaço de pintura, no seu relevo. Você consegue deixar ele em planos mais distantes, em planos mais próximos, fazendo uso dessas batidinhas e dessas claridades e dessas sombras. Essas batidinhas em tom mais claro que eu tô fazendo, ela é uma mistura de verde pistache e branco. Se você não quiser fazer a mistura, quiser usar uma tinta direta, você pode estar usando aí o amarelo bebê, viu? Vai ficar bom do mesmo jeito. Observe que com essas batidinhas, essas claridades, esses pontinhos mais claros e mais escuros, você consegue dar vários planos. Um mais distante, um mais próximo. Agora eu tô fazendo o uso do meu pincel número 2 inteirinho. Tô pintando uma árvorezinha bem distante. Vamos fazer uso dela de verdes escuros, como o pântano, o oliva, mas não deixando de colocar umas luzes também com verde pistache. Olha, que eu clareei essa frente. Quando eu clarei essa frente, eu coloco ela num plano mais atrás. Agora, para esse aqui, que está bem pertinho, que está bem mais próximo da gente, eu também vou usar os mesmos tons. Dei aí uma reforçadinha, que eu já havia pintado, mas eu dei uma reforçadinha com o verde pântano, olha só. Agora, vamos colocar um pouquinho do verde pistache puro, umas batidinhas com verde pistache, detalhando essas folhagens, separando galhinhos, vamos assim dizer. Pincel número 4, observação, eu não estou usando ele do lado largo, eu estou deixando ele deitadinho, ele em pé, com tinta só de um lado, para que essas folhinhas fiquem bem fininhas. Agora, pincel número 0, tô puxando uns galinhos. E para esses galinhos eu tô usando o amarelo bebê. Pouquinho, faça poucos galhos, bem fininhos, apagadinhos, eles não precisam aparecer tanto. Essa vegetação está próxima, mas não está tão próxima para a gente ver tantos detalhes. Então, você vai fazer ela só marcado, só que esteja lá e não que dê para ver detalhadamente o que está lá. Agora, fazendo uso de batidinhas, essas batidinhas, gente, eu coloquei elas com amarelo bebê mesmo, viu? Eu não fiz misturinha dessa vez, não. Peguei o amarelo bebê puro e saí fazendo as separações desses galinhos. Vou colocando por aí batidinhas bem pequenininhas, como se fossem folhas bem pequenas. Eis o nosso resultado para esse primeiro vídeo. Por hoje vai ser só isso, para o vídeo não ficar muito extenso. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Beijos, até a próxima para nós continuarmos.